Olá, meus amigos e amigas do YouTube. É mais um grande prazer estar adentrando ao seu lar. Por favor, inscreva aqui embaixo em nosso canal, ative o sininho e dê o seu ok, para nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Cristo virá antes ou depois da tribulação? Está escrito: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas como cegos, para que naquele dia vos surpreenda. Você sabe disto, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E vi as almas daqueles que foram degolados por testemunhas de Jesus e por causa da palavra de Deus. E por não terem adorado a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem as suas mãos, como tudo isso acontecerá, se a igreja, ou seja, os cristãos verdadeiros, já estiverem sido arrebatados. Se a imagem do anticristo só será imposta na metade da grande tribulação. Por que na metade? Vejam, feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias, ou seja, a grande tribulação terá duração de 7 anos, e a Bíblia diz: feliz aquele que alcançar até o fim dos 1335 dias, ou seja, metade da grande tribulação. Quando nós falamos em apressar, os dias serão abreviados, no caso, Deus pode fazer que estes 1335, a metade delas seja abreviada para levar a igreja. Alguns ensinam que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Então, quem terá que alcançar os 1335 dias se a igreja já tiver sido arrebatada? Vocês entendem? Se aqueles dias, continua escrito, não fossem reduzidos, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então os que optaram por ser discípulos de Jesus ainda estarão aqui na terra. Essa crença, irmãos, que o arrebatamento será antes da grande tribulação, fará com que muitos, ao se verem na grande tribulação, acreditem que foram deixados para trás. Cuidado! E acabarão adorando a besta e aceitando a sua marca. Entenda, nenhum escolhido será arrebatado antes da grande tribulação, mas sim antes da ira, as quais serão derramadas logo após a última trombeta, na qual ao seu soar ocorre a vinda do Senhor, ressurreição dos mortos e finalmente o arrebatamento da igreja. Qual igreja? Religião? Não. Nós estamos falando da igreja de Jesus, daqueles que aqui na terra se esforçam para seguir fielmente a Jesus de Nazaré. E você que não está lendo a Bíblia, como vai conhecer a Jesus, hein? Não dá para estar neste meio sem o conhecimento bíblico. Jesus mandou examinar as Escrituras. Aí perguntaram, continuando na palavra para Jesus:
Quem pôs o joio, aqui para dar um exemplo para vocês, quem pôs o joio no meio do trigo? Então ele lhes disse, um inimigo, que no caso é o diabo, né? É quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo, tirá-los? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. O que é a ceifa? O chamado popularmente fim do mundo, onde vai ter a colheita e a condenação. E por ocasião da ceifa, do final, direi aos ceifeiros, que são os anjos, colham primeiro o joio. Qual é o joio, pessoal? Os ímpios, que são aqueles que levam a vida como se tudo tivesse certo, que não tem nada a ver, que segue primeiro a sua religião, mesmo a religião estando contrária à Bíblia Sagrada, que não esforçam para praticar a palavra de Deus, e atai-os com molhos para queimar. Mas o trigo, os justos, piedosos, ajuntai-os no meu celeiro, que é o corpo de Deus. Nem a árvore continua, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Muitos serão destruídos, mas não será por falta de aviso. O Evangelho, pessoal, está sendo anunciado. Os que rejeitam o conhecimento também serão rejeitados, é o que está escrito na palavra, e continua escrito na palavra, pois assim como naqueles dias, antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas não perceberam. Aí quando veio o dilúvio, e os levou a todos, foram mortos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Também está escrito isto. É só ver na sua Bíblia, as citações estão no final da nossa gravação. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei, diz o Senhor, as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Lembrando que isto é para as ovelhas, para quem quer Jesus. Está escrito ainda nas Sagradas Escrituras, apega-te à instrução, ou seja, a Bíblia Sagrada, leia, medite, estude-a, e não alargues, guarde-a, porque ela é a tua vida. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, sem avisar. Ainda continua escrito na palavra de Deus, vocês serão traídos até por pais, irmãs, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Jesus nos avisou isso na Sagrada Escritura. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Ele está falando com quem aqui? Vocês aí? Que ele está falando, chamando de vocês? É vocês que fazem parte da igreja de Jesus, da minha igreja. É Jesus falando. Não é quem viveu no oba-oba e não quis nada a ver na vida aqui na terra com Jesus. Esse é lago de enxofre, é inferno, não tem como. É perseverando, continua escrito, que vocês obterão a vida.
quando virem Jerusalém rodeada dos exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário, observação para vocês entenderem, sacrifícios de holocaustos, que o povo judeu voltará a praticar, grave isto, e for colocado o sacrilégio terrível, é a imagem da besta em Jerusalém. Haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias, ou seja, o meio da tribulação. Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ei, que maravilha, gente! E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Você está com receio? Então é porque você não está seguindo verdadeiramente a Jesus. O arrebatamento só acontecerá após esses eventos, que acontecerá dentro da grande tribulação. Ninguém aqui está falando em dia e hora, pois ninguém sabe. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos os escolhidos se encontrarão mortos na vinda do Senhor, mas serão todos transformados num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Pois dada a ordem, com a voz dos arcanjos e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os convertidos à palavra de Deus e não à religião, os obedientes, ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor, o Pai, nos ares, e assim estarão com o Senhor por toda a eternidade. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, veneração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, como se Deus fosse, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, que são os cristãos, e escravos, lhes sejam imposto uma certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar nem vender, e não, a não ser aquele que tiver a marca. Exigirá que todos, livres e servos, lhes sejam imposto a marca. Isto só acontecerá porque os cristãos ainda não foram arrebatados. Aí sim virá o Senhor. Estão entendendo? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber,
todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Qual o nome que está no livro da vida do Cordeiro? De nós que estamos esforçando para seguir os passos de Jesus. Aquele que tem ouvidos continua, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos escolhidos, dos cristãos autênticos, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, irmãos, pois aparecerão falsos ungidos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível fosse, enganar até mesmo os escolhidos. Você sabe disto. Como enganar os escolhidos se eles já estiverem sido arrebatados? Está confirmando que o arrebatamento será no meio da tribulação, e não antes, não é verdade? Vejam que eu os avisei antecipadamente, continua o texto sagrado. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho, do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Misericórdia. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoraram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. Este aqui eu vou deixar referência para vocês, explícita. Apocalipse 21, 1 a 8. Mas quanto aos medrosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Também está lá em Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, será salvo. Gálatas 4,16. Acaso tornei-me vaso inimigo, porque vos disse a verdade? Pois é, meus amigos, é muito mais sério do que imaginam. Estou vendo muito oba-oba no meio cristão, pouca gente estudando a palavra de Deus, que é uma desobediência, pois o próprio Jesus deu isso como ordenança ao dizer, medite, examine as Escrituras. Está aí, meus irmãos. Que cada um faça o uso devido, que seja obediente. E mais uma vez, eu agradeço a todos e todas, e peço que inscreva aqui embaixo, em nosso canal, ative o sininho, deixe seu ok e nos ajude a levar a verdadeira palavra de Deus. Amém.